E aí pessoal, tudo bem? Começamos hoje a gravação de mais um EduCast, o nosso 5º episódio. E a pauta de hoje é falar sobre o marketing e o RD on the road, beleza? Vamos para a abertura. Bem pessoal, para quem não conhece o EduCast, ele é um podcast que a Vind está organizando aqui na região norte do Brasil para falar sobre tudo que envolve o mundo do marketing. E a pauta desse episódio é muito interessante. A gente vai falar sobre tudo que rolou no RD on the road, tá? Depois eu vou falar um pouco mais a respeito. Mas se você não conhece podcast, se você não ainda sabe como isso pode ser utilizado para você se manter informado, acompanhe nosso site, nosso blog, que tem lá todos os últimos 4 episódios. E também você pode ter acesso a temas, a debates, a informações sobre tudo que está rolando em marketing através dos convidados, tá? Eu trago 2 indianos aqui para falar um pouco para vocês. Mas antes de avançar com a pauta, gostaria que vocês se apresentassem. Quem são vocês na fila do Tacacá? Oi, eu sou a Thaísa, eu tenho 23 anos, sou formada em engenharia de produção e trabalho aqui na Vind desde o ano passado como consultora de marketing digital. E tu? Eu sou o Cássio, também trabalho como consultor de marketing digital aqui na Vind. Sou formado em engenharia florestal, né? São 2 engenheiros, mas estão na área de comunicação, porque é isso que a gente gosta, tanto faz. E isso que a gente gosta de especializar, né? Todos nós juntos, né, trazendo marketing, vendas e toda essa área digital que nós somos tão apaixonados para compartilhar com vocês. Beleza. Apresentações feitas, eu sou o Paul Marcel, sou sócio aqui da agência Vind, artilheiro e goleador da Arena Vind também, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse empreendimento no futuro, tá? Mas direto para a pauta, alguém sabe o que é RD on the road? O que isso tem a ver com a nossa área de atuação? É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. Mas antes, vamos para o Ego da Onda. Para quem não sabe o que é o Ego da Onda, nós trazemos notícias relevantes ao mundo do marketing para poder comentar e discutir um pouquinho a respeito. A notícia que eu trago aqui é a notícia que o Instagram permite postar várias fotos e vídeos no Stories de uma vez só. Quem gostaria de comentar essa notícia aí? Eu posso comentar? Vamos lá. Chega mais pra cá, chega mais aí, Cássio. Chegando. E aí, pessoal? É o seguinte, você hoje posta apenas uma foto ou um vídeo por vez no Stories. Você sobe a imagem, você edita, bota o texto, bota o GIF, publica. E aí depois, para você botar uma outra, você tem que fazer o mesmo processo. O que você vai fazer a partir de agora? Você pode subir até 10 arquivos de uma vez. Você vai editá-los todos de uma vez, botando texto em cada um, botando GIF, o que você quiser fazer. E aí você solta tudo de uma vez. Os 10, ou os 5, ou os 6, quantos você quiser, né? Isso vai ser muito mais rápido. Ao invés de você fazer um por um, você pode fazer todos, que você tem até 10, e solta tudo de uma vez. Beleza, bacana. Isso vai facilitar muito a vida de quem produz conteúdo e usa, né, o Story no Instagram. Facilita mais, né, de distribuir. Às vezes o cara vai estar falando uma coisa e corta, né? Então isso tipo, pensa que vai reduzir esse retrabalho. Bora então para o próximo quadro? Égua da Onda? Não repare que essa palma aqui para o nosso amigo editor, nosso querido Cauê, que está lá atrás. Cauê, dá um salve aí, Cauê. O Cauê, ele marcar o som para poder editar melhor nosso podcast, tá bom? Bem, pessoal, vamos falar então no nosso quadro agora da pauta. Vamos falar o que é essa tal, o que foi esse evento chamado RD on the road. Thaís, o que foi esse evento RD on the road? Primeiramente, apresenta o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, o que é esse evento? O RD on the road é considerado o maior evento de marketing e vendas, o maior evento itinerante de marketing e vendas da América Latina, né? É um evento promovido pela empresa que eu acredito que seja a maior referência de marketing digital aqui no Brasil. América Latina também. Da América Latina, né, talvez. Que é Resultados Digitais. Então, bom, se você trabalha com marketing digital ou com marketing de forma geral, com certeza você já ouviu falar nessa empresa. Eles têm uma plataforma de automação de marketing que, enfim, revolucionou. Eles começaram como uma startup mesmo, né? E hoje em dia é uma empresa referência e eles têm vários eventos, né? E o RD on the road é esse evento itinerante que eles rodam o Brasil inteiro, rodam países, outros países da América Latina também.
levando esses conhecimentos de marketing, de vendas, levando profissionais referências da área, né? E é bacana que é um evento que permite rolar uma troca de sinergia entre as empresas participantes para que elas pudessem, como é que eu posso dizer, trocar experiência mesmo, aprender, verificar o que uma agência está fazendo, o que outra empresa está fazendo, quais são os softwares que tem disponível para poder facilitar a vida das empresas e acaba movimentando essa cena na cidade que ela se encontra. Então isso permite com que o tema passe a ser mais debatido e deixe de ser aquele pessoal que faz post, né, no Facebook, no Instagram. Social media. E passe a ser uma postura mais estratégica no meio digital, né? E a gente tem orgulho de dizer que a gente é parceiro da RD, né? Nós somos parceiro bronze da RD, para promover a implantação dessa sistemática do inbound marketing nos clientes que nós atendemos, com selo RD de qualificação, tá? Então, feita essa introdução do RD on the Road, a gente listou aqui todas as palestras que a gente presenciou para poder meio que comentar os principais pontos sobre ela, tá? A primeira palestra que a gente observou foi a do Felipe Potter, que foi o tema, cadê? Mudança. Todo mundo está em uma, você não? Cássio, conta pra gente aí o que tu viste de interessante essa palestra do nosso amigo Felipe Potter. Certo, vamos lá. Então, mudanças. Dizem que a gente está vivendo uma era de mudanças, mas na verdade nós estamos passando por uma mudança de eras. E durante a palestra foi abordado... filosófico, mano. Durante a palestra foi abordado o seguinte: imagina a indústria da música, por exemplo, que começou lá nos séculos passados com aquele bolachão preto chamado vinil, e aí foi evoluindo para o cassete, para o Walkman, depois veio o CD, Discman, MP3, e hoje isso já praticamente caiu em desuso porque a gente tem os serviços de streaming como o Spotify e o Deezer. Isso é só um exemplo de como as coisas mudaram em uma indústria, né? E mostra que nós devemos estar atentos, devemos acompanhar de perto todas as mudanças que rodeiam principalmente o segmento que eu estou inserido. Se o mercado mudou, se o cliente mudou e continua mudando, eu jamais vou poder manter o meu negócio da mesma forma como está. Eu preciso inovar, eu preciso acompanhar as regras que estão ditando o mercado, né? Então, por isso que ele disse, né? Todo mundo está em uma, você não? Né? Então, se você não está considerando mudanças na sua empresa, comece a considerar a partir de agora. Cara, ele citou, esse Felipe Potter, para quem não conhece, ele, lá no sul, né, no sul do país, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, eles têm um programa lá similar ao Pânico, que é nacional da Jovem Pan, um programa de rádio, que é o Pretinho Básico. Esse Felipe Potter, ele é um cara bastante descontraído lá no programa, eu acompanho, né, que eu tenho parente lá, e a gente vira e mexe, eu acompanho a programação de lá de rádio, mas é bacana que, por exemplo, a própria apresentação dele já foi um exemplo de como as mudanças são conduzidas e a gente nem percebe. Na minha época de faculdade, vou me entregar um pouco aqui, os professores não usavam o data show, por exemplo, usavam a transparência. E a evolução para o data show, você conseguiu usar uma apresentação mais no PowerPoint, mais bacaninha e tudo mais. A apresentação do Felipe Potter foi toda em GIF. Não teve quase nada escrito, foi somente GIFs comentados. Ou seja, as pequenas mudanças nas próprias mídias utilizadas são implementadas no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo. Às vezes a gente a gente tem resistência a mudar. Isso é algo que a gente pode fazer para poder ficar atento e não perder o time, né? Porque se você não mudar, não acompanhar a mudança que seus consumidores estão desenvolvendo, estão exigindo, o seu negócio tende a ficar para trás. Foi muito bacana essa palestra, eu gostei. Vocês gostaram? Eu gostei pra caramba. Pra mim foi muito forte essa questão também do como, porque pra mim o importante não foi nem tanto o que ele falou e como ele conseguiu passar isso, né? Porque, assim, foi bacana ver que ele teve a apresentação dele foi mesmo bem descontraída, assim, e ele puxou muito pro humor, e aí a galera realmente prestou atenção e interagiu e tal. E achei bem legal a gente pegar também essa questão dos insights de como você fazer uma apresentação que realmente engaje as pessoas, né, e seja interessante. Bacana, foi bem bacana. Aí, beleza, foi uns 40 minutos de palestra, rolou essa reflexão, né, que as mudanças ocorrem. E logo em seguida veio outra palestra, foi da Débora Brauhart, não sei falar sobre o nome dela, é bem difícil, que ela falou sobre a introdução ao inbound marketing. Thaisinha, conta pra nós aí, o que a Débora comentou sobre o inbound marketing?
Então, eu achei bem interessante a palestra dela, principalmente para quem não tá tão familiarizado assim com o inbound, né? Fala pra gente, resumida, vestibular, o que é inbound marketing aí? Eu vou trazer uma frase que ela falou lá que eu achei legal. O inbound ele serve para levar o seu cliente do primeiro encontro até o casamento. Mano. Eu achei isso... Tô cheio de filósofo aqui né? Eu achei isso legal porque ainda hoje em dia a gente vê muita gente tentando fazer o marketing old school, né? Ainda tentando só vender e, ou seja, você já no primeiro encontro já pede o seu cliente em casamento. E aí ela trouxe essa analogia, né, para mostrar que na verdade você fazendo isso, você está competindo, você está brigando lá pelos, o que ela chamou de os 3% dos seus clientes, que são os que estão comprando agora. Agora tem todos os outros 97%, ninguém está tentando atingir eles e inbound marketing é pra isso, né? Pra poder chegar nessa galera, né? Exatamente. E ninguém tá fazendo. Ainda tem muita gente que não tá fazendo. Seus concorrentes provavelmente não estão fazendo. Então, eu achei legal que ela trouxe esse dado. E ela trouxe pra gente também que ela disse assim: não há retorno pro tempo de pouca informação nas mãos de poucas pessoas. E o inbound marketing vem para surfar essa onda, né? De você realmente trazer conteúdo, você primeiro estudar o seu público, né? Saber com quem você está lidando, quem é a sua persona e que tipo de conteúdo vai ser interessante para aquelas pessoas, né? E aí você traz esse conteúdo, não necessariamente vendendo a sua marca logo de início, você está só tentando resolver um problema que às vezes o seu cliente nem sabe que tem ainda. E aí você vai alimentando ele, você vai se tornando uma referência por meio dos conteúdos que você está produzindo. E aí você vai, no começo você mostra para ele qual é o problema, depois você mostra quais são as possíveis soluções, e aí você diz, olha, vem cá, eu posso ser uma solução também para o teu problema. E aí, se aquele cara for realmente o match do teu perfil, às vezes do perfil de renda, de comportamento que tu está procurando, ele vai fechar a venda contigo, não vai ser com outra marca, porque tu foi a primeira pessoa a ajudar ele. E aí achei bem interessante a forma que ela trouxe isso pra gente também. E outro dado que ela falou foi que 60% da decisão de compra já foi... Fala por pra cá, senão vai perder o áudio aqui, a captação. 60% da decisão de compra já foi tomada antes da primeira conversa com o vendedor. O que isso quer dizer? Hoje em dia, todo mundo, antes de tomar uma decisão de comprar algo, já faz uma pesquisa extensiva na internet, né? Procura quais são as soluções possíveis, vê os concorrentes, vê o que o concorrente está oferecendo, o que você está oferecendo, compara preço, vê lá no Reclama Aqui o que estão falando da sua marca. Então, quando ela chega para a etapa que ela vai falar com o seu vendedor, provavelmente ela já tomou a decisão dela, se ela vai comprar de você ou não. E aí o seu trabalho para convencer ela pode ser muito maior se você não está trabalhando desde o começo lá com o inbound marketing, né? Então, esse é um dos motivos também de porque o inbound marketing hoje em dia é tão importante. Eu tenho alguns pontos que eu notei aqui na minha cola aqui sobre essa palestra, que o inbound marketing permite com que você consiga adquirir clientes com 3 aspectos. 1. Previsibilidade. Você vai conseguir, através de conteúdos, ter uma estatística de um decorrer do tempo de quantos possíveis clientes você consegue gerar com os conteúdos que você gera na internet, com o seu ativo de marca sendo construído através desses conteúdos relevantes para aquele cliente-alvo que você quer atender. 2. Escala. Tu não precisa colocar vários vendedores na rua para poder atender essa galera. O próprio conteúdo na internet se dissemina. É importante produzir conteúdos relevantes com qualidade e de modo frequente. Não é por acaso que a Vind toda semana produz o VHDcast, tem o seu texto de blog, tem material sendo gerado para poder atingir o nosso público-alvo também. E por fim, lucro. Por que lucro? Se eu tenho uma venda mais barata, eu consigo, consequentemente, ter uma margem maior. E quando eu consigo produzir conteúdos que ajudam com mais frequência os meus clientes, eu me posiciono como uma empresa de autoridade, de referência. Consequentemente, o cliente me valoriza mais. E se ele me valoriza mais, eu posso, consequentemente, cobrar um pouco mais para ele também. Tá? Outros 2 exemplos que eles citaram lá, que ela citou, que isso tem muito a ver com o meu lado esportista, né? Que ela falou aqui da academia Alliance, que é do Fábio Gurgel, que ele é um professor de jiu-jitsu, que ele implementou o inbound marketing nessa academia e conseguiu crescer de forma bem interessante também. Criando conteúdos ligados ao mundo do jiu-jitsu, dando dicas de como praticar e, consequentemente, as pessoas que pensavam fazer jiu-jitsu para praticar o esporte
se direcionaram para sua academia. E outro exemplo que veio aqui na cabeça foi do Empório Tatu, que também executou inbound marketing, essa empresa, né? E conseguiu, por exemplo, tirar dúvidas, atrair potenciais clientes com conteúdos relevantes. Um conteúdo bem relevante que ela citou lá nessa palestra foi o conteúdo as zonas do corpo que são mais dolorosas para poder fazer tatuagem. Pô, se o cara se cadastrar para poder pegar esse material via uma página de captura nessa estratégia do inbound marketing, pô, o cara ele quer saber. Ele é um potencial cliente que ele pode vir a demandar o serviço de tatuagem. Então, bacana, só para citar alguns dos exemplos que a gente observou nessa palestra do Introdução ao Marketing da Débora Brauhart. Outro ponto, outra palestra abordada, quer fazer algum comentário sobre essa palestra aí, Cássio? Eu acho que sobre essa palestra do Inbound, olhando minha cola rapidinho, teve duas informações também que ela compartilhou que são interessantes. Primeiro, questão da levantada de mão, a sinalização que eu estou interessado no produto ativamente para comprar. Que ela falou, nem sempre isso quer dizer que é uma oportunidade boa de venda. E aí tem outra informação que diz que não venda para todo mundo que quer comprar. Né? Há casos em que realmente não vale a pena você negociar, você vender seu produto ou serviço para alguém que não quer comprar, mas não é para quem você quer vender. Né? Você não pode também ser desesperado de sair querendo vender para todo mundo se a pessoa não tem fit, ela não está preparada para comprar o teu produto. Aí a gente cai naquela história dos 3%, que não é a série da Netflix, beleza? São os 3%, tá? Que estão realmente, ativamente procurando a tua solução, estão prontos para comprar. Os outros 97% ainda estão numa fase de maturação, tá? E se você quiser mais informações sobre isso, adiantando, é o livro Ultimate Sales Machine do Chet Holmes, beleza? Sigamos. Beleza, a próxima palestra que foi citada foi do Lucas Macedo, que ele falou sobre e-mail marketing, dicas e estratégias para melhorar suas campanhas. Cara, teve algumas anotações que eu fiz aqui, vocês querem compartilhar as anotações de vocês? Acho que tu pode puxar aí e a gente complementa. Primeiramente, ele pautou sobre alguns exemplos de dificuldades técnicas que podem ser suprimidas na parte do e-mail marketing. Ele citou aqui, por exemplo, fazer um checklist básico antes de enviar os primeiros e-mails. O peso máximo do e-mail tem que ser de 500 kbps, tá? Para poder facilitar com que o cara que está acessando no celular não gaste todos os seus dados, consequentemente ele gera um interesse nele para abrir também. Cada imagem deve ter no máximo 100 kbps também, porque lembra, tem que ser a imagem que seja fácil do cara visualizar no celular. Mais de 90% das pessoas observam os e-mails no próprio celular, então fica atento a isso. Cadê outro ponto interessante que eu vi aqui? Qual foi? Não simplesmente disparar e-mail sem ter conhecimento do público que você quer atender. Ele fala que qual foi a última vez que você conversou com seu potencial lead? Tirar dúvida, interagir com ele, sair da relação computador e conteúdo. Tenta tratar um bate-papo, uma ligação. Visita esse potencial cliente para poder entender se aquilo que você está produzindo, que você está fazendo, e tem conexão com ele ainda. Então foi um dos pontos que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante também, né? Aí ele criou mostrou algumas planilhas, por exemplo, de segmentar no envio dos e-mails a seguinte ordem, né? No mês tal, qual é o tamanho da minha base, qual é a minha taxa de abertura, taxa de clique, taxa de conversões. São algumas das métricas que você pode utilizar para poder verificar se as suas campanhas estão sendo bem desenvolvidas, tá? Mas antes de fazer as campanhas, ele citou também a parte de entender o seu cliente. Por exemplo, o que o seu usuário, quem você quer atingir, o que ele vai ganhar com o seu e-mail? Qual o valor que você quer entregar para esse cliente? Seus potenciais clientes leiam o seu e-mail com calma. Você vai mandar aquele texto gigantesco para ele ler, para ele parar quase 30 minutos para ler um e-mail teu? Você pode fazer isso de forma bem resumida. Tem estudos que mostram que os textos mais curtos têm mais taxa de clique, tem mais taxa de leitura, de resposta, tá? Na parte de cima, né, passar informações na área 9 do e-mail. 60% das pessoas não rolam e-mail para baixo. Então, se você quiser prender a atenção do seu potencial cliente na ação de e-mail marketing, naquela parte, logo no cara abrir aquela parte de cima do e-mail, já tem que ter uma informação bastante relevante. Você tem que aproveitar bem essa área 9 para ele poder ser impactado e ser estimulado a ler todo o material, tá?
O assunto também, o assunto do e-mail é bem interessante, que ele diz que tem que ter até 35 caracteres, porque senão o cara já perde, entra no modo paisagem, né, na caixa de e-mail cheio de outros tópicos, né, outros e-mails. Então aquele e-mail mais curto, aquele assunto mais curto, ele tende a ter mais cliques que o texto maiores. Reduz a quantidade de texto. E por fim, quando um lead ser captado, você dá boas-vindas a ele. Segundo o Lucas, esse boas-vindas, esse acolhimento, esse trazer para próximo esse cliente, aumenta até 53% a porcentagem de pessoas que baixaram outros conteúdos ligados a essa mesma empresa. Tá? Acho que são esses alguns apontamentos que eu fiz aqui. Outro ponto interessante, desapegue dos e-mails que são desengajados. Eu tenho 50 mil e-mails aqui que eu consegui, mas se o pessoal não responde, pode se desapegar, tenta trabalhar com que eles interagem mais com a tua marca. Tá? Aí ele falou algumas ferramentas, que é o Safety Email e o Data Validation e o SendScore. Eu não lembro o que é essas ferramentas, vocês lembram aí? Elas servem para validação de e-mails. Por exemplo, se você tem alguns e-mails que tá tendo muito spam, algumas coisas assim que tá dificultando a tua entregabilidade. Tá. Você pega alguns e-mails, por exemplo, às vezes quando eu cadastro o meu e-mail da minha empresa para baixar algum conteúdo e de repente eu saio daquela empresa, aquele e-mail se torna inválido, mas ele continua lá na lista de contatos daquela empresa que eu deixei. Sim. Aí tem que validar aquele e-mail. Eu vou ver que aquele e-mail não é válido, ele não existe mais. Então essas ferramentas fazem isso, né? Exatamente. Bacana. Bem, essa foi a palestra do Lucas. Já falei, vai fazer um texto para blog, né? Na verdade já fez, né? Tem alguns. Não, vai ter. Vai ter, na verdade, texto para blog detalhando mais essas ferramentas, pessoal. Seguindo aqui ainda com a nossa pauta, nós tivemos ainda a palestra do Vitor Peçanha, um dos fundadores da Rock Content, tá? Uma das maiores empresas da América Latina de marketing de conteúdo, que alimenta de forma, com mais de 13 mil freelancers que ele tem, a estratégia de inbound marketing das empresas. O tema da palestra dele foi Dominando o Google, os segredos de SEO do maior blog de marketing de conteúdo do país. Isso aqui, quem se predispõe a falar, qual foi a voz prática que nosso amigo Peçanha falou a respeito do Google, da SEO? Eu posso comentar sobre uma das coisas bem interessantes que ele trouxe, né, questão de SEO, ele trouxe o raio-x do profissional de SEO, o cara que é responsável pelo SEO. O que ele tem que ser? Quais são os superpoderes que ele tem que ter? Bacana. Ele trouxe aqui o raio-x. Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Primeiro, o profissional de SEO ele tem que ser telepata, ele tem que saber ler a mente dos usuários, saber ler a mente dos seus clientes ou possíveis clientes. Como ele faz isso? Através de ferramentas, tá? Muitas delas gratuitas, que mostram para você tendências de busca no Google, certo? Aí a gente tem o Google Autocomplete. Sabe quando você está preenchendo o campo lá de busca do Google, alguma coisa que você quer, vem aparecendo várias opções lá. Aquelas opções, elas estão ali porque elas são pesquisas que são tem uma taxa de busca muito alta. E aí os algoritmos do Google vão completando. Se eu sou um profissional de SEO, como realizar X coisa? E aí vai aparecendo para mim lá o Google Autocomplete. É uma possibilidade. Outra, o Google Trends também, que eu posso pesquisar tendências de pesquisa, de crescimento em volume de pesquisa, de determinado termo ao longo do tempo, em 6 meses, em 1 ano, no Brasil, fora do Brasil. E outra ferramenta do Google também, que é o Keyword Tools, que é o planejador de palavras-chave. Para quem usa o Google AdWords é muito comum. São algumas ferramentas que eu uso para ler a mente do usuário. Por quê? Através daquelas ferramentas eu tenho insights de tendências de pesquisa. Se tem muita gente buscando aquele assunto no Google, é claro que eu vou escrever sobre aquilo. Isso vai me trazer o quê? O tráfego orgânico, né? Vai dar autoridade para o meu domínio, certo? Então, primeiro, o profissional de SEO ele tem que ser um telepata, ele tem que saber ler a mente dos seus usuários. Outra característica é ter ser um cara sedutor, certo? Como assim? Eu fiz o meu primeiro trabalho, eu desenvolvi um conteúdo que eu sei que as pessoas estão buscando no Google. Eu consegui atrair esse cara lá no resultado de busca, posicionei bem o meu blog, o meu conteúdo lá nos primeiros resultados.
E aí o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer com que esse cara clique no meu conteúdo. Eu preciso seduzi-lo, né, já entregando exatamente aquilo que ele quer no título e na descrição, a meta description que a gente fala. Então eu tenho que saber trabalhar muito bem a copy do título e também da descrição, que é o primeiro contato que o usuário vai ter com o meu conteúdo. Se com o título e com a descrição eu já conseguir atraí-lo, fazer com que ele clique e visite meu site, aí eu estou exercendo meu poder de sedução como profissional de SEO. Só um complemento, Cássio, na relação ao copy. O copy vem de copywriting, que é uma técnica de escrever para poder ser uma técnica de escrever conteúdo que é mais comercial, né? Usa gatilhos mentais, usa algumas práticas para poder estimular quem está lendo a fazer alguma ação que você deseja. Basicamente é isso, né? Exato. Não é um texto frio, um texto apenas, sei lá, superficial. É um texto com técnica para estimular com que as pessoas façam algo de interesse com relação à sua marca. Tá? Qual outra característica do nosso amigo profissional do SEO? Profissional do SEO. Um outro poder que ele tem que ter é o poder de encantamento. Ele tem que ser um cara encantador. Tá? Eu já entreguei o que ele queria, o cliente, para o usuário. Ele já clicou. Foi seduzido, clicou. Foi seduzido, agora ele está dentro do meu blog. O que tem que fazer? Agora eu tenho que encantá-lo para que ele permaneça o maior tempo possível. Que ele interaja com o meu conteúdo e seja um conteúdo tão bom que faça com que ele clique em outros conteúdos dentro do meu blog. Isso favorece para mim porque quanto mais tempo ele passa dentro do meu site, isso sinaliza para o Google, opa, o site desse cara é bom, porque as pessoas que entram no site estão passando ali 5, 10 minutos no site, interagindo, lendo o conteúdo. Isso é muito bom para você. Tá? Então eu tenho que ser encantador. E por fim, uma última característica, um superpoder do profissional de SEO é que ele tem que ser bom de briga. Imagina a luta que é para você conseguir posicionar o teu conteúdo nas 3 primeiras posições do resultado de busca. Eu consegui isso, então você tem que brigar para manter a tua posição, porque todo dia vai ter concorrente tentando tirar o teu lugar. E aí você tem que saber brigar para manter. Imagina se você tem um primeiro lugar. Você vai deixar alguém tirar o teu primeiro lugar? Jamais. Só para traduzir um pouco em miúdos o que o Cássio disse com relação a esses tópicos. Por exemplo, o profissional de SEO, o que vem a ser o SEO? SEO é uma sigla do inglês que significa Search Engine Optimization. Não sei que porra é essa, vamos lá. São práticas que você de ajuste no teu site para que ele seja otimização do site para que você possa ser mais encontrado pelos mecanismos de busca. Resumindo, o mecanismo de busca em Google, tá? Porque ninguém faz pesquisa aqui no Bing, né? Eu acho que ninguém faz. Mas eu acho que esse profissional tem que saber utilizar o conteúdo das suas empresas para que ele seja mais fácil de ser encontrado e, consequentemente, seja relevante também para essa audiência. Porque, como o Cássio disse, se você atingiu um ponto lá de ser o primeiro colocado no mecanismo de busca, frequentemente esse conteúdo tem que ser trabalhado para poder ser otimizado, para se manter lá. Então, o próprio Peçanha citou, ele começou com o conteúdo lá, eram 1.500 palavras, e já era o primeiro. No decorrer do tempo, ele teve que ir melhorando o próprio conteúdo que ele já tinha feito, e passou hoje para 3.000 palavras. Dobrou o tamanho do conteúdo do mesmo lá para poder se manter relevante para a audiência que continua buscando aquelas informações sobre que ele citou, entendeu? E aí, Tessio, gostaste dessa palestra do Peçanha? Curti muito. Qual é o nome dele na Netflix lá, aquele personagem do... Caramba, do Narcos, que ele foi fantasiado no carnaval lá em... é o... Putz, não lembro. Eu não lembro, enfim, passou. Mas ele usou um exemplo bem interessante lá que a gente achou... Foi bem divertido nessa hora aí. Assim, da palestra dele também, do que ainda não foi dito, que me chamou a atenção também. Ele falou que, assim, você tem que investir muito tempo pensando no título, né? Porque é a primeira coisa que vai chamar a atenção de quem está buscando aquele conteúdo que você escreveu. Então, ele falou assim, que você tem que pensar no mínimo uns 10 títulos, assim. Que o primeiro que você pensar provavelmente vai ser uma porcaria. É verdade. E aí talvez o último não seja o melhor, mas o primeiro não vai ser bom. Então pense em vários títulos, realmente investe tempo nisso, de fazer algo que seja atraente, assim, que as pessoas vão clicar de fato.
E um outro fator que também ele falou que me chamou muita atenção, que é algo que eu vejo que muita gente não se atenta na hora de escrever os seus blog posts, enfim, conteúdo de forma geral, que é a questão da escaneabilidade, né? O que é a escaneabilidade? É você conseguir passar o olho no texto, a pessoa passa o olho e ela já encontra a informação que ela quer achar. Porque às vezes ela tá buscando algo, aí você, pô, seu texto com os parágrafos lá enormes, aí ela olha, já dá preguiça, ela fecha o seu site e vai embora. E aí isso sinaliza o que pro Google? Que o seu site não é interessante, então ele joga você lá para baixo. Então você tem que dispor seu conteúdo de uma forma que fique bem claro, botar bullet points, né? Botar lá em tópicos, fazer subtítulos, deixar em negrito algumas coisas, tudo isso para facilitar a pessoa que está lendo de encontrar as informações. Né? Eu até estava ontem conversando com a Thaísa que a gente aqui a gente não é um profissional de marketing. Marketing não é nesse o termo. A gente não é um profissional que entende da técnica. Ferramental. A gente é um profissional que tem que entender de pessoas. E as pessoas, quando estão na internet, imagine, você não tem preguiça de ler aqueles conteúdos no celular, com várias interferências externas, e lhe atrapalhando, lhe tirando do foco. Então, essas técnicas que o Cássio disse, que a Thaís complementou, servem para poder facilitar com que você consiga atingir o seu cliente final. Ele consiga visualizar o material que você produziu, com tanto esforço, que ele ache relevante e que com isso mais pessoas possam ter acesso também a esse material. E para isso que servem essas técnicas de SEO. Tá bom? Matamos então essa palestra, a gente foi para a próxima palestra que a gente acompanhou também. Foi do Alex Lima, que ele é um dos sócios fundadores da Glóbulo, que ele falou como a diferenciação pode ser necessário para a sua marca. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa palestra aí? Eu já tinha visto essa palestra do Alex Lima lá em Floripa, tá? Que a gente até vai dando uma dica no final do podcast, que ele falou a respeito muito de alguns cases, né? De como a marca é fundamental para que você garanta um vínculo emocional e comercial com o seu cliente, né? Se você não se preocupa com a sua marca, certamente você tem dificuldades de manter a fidelidade do seu cliente, a lealdade do seu cliente no longo prazo. Ele citou diversos exemplos, por exemplo, ele citou um TED que eu acho até interessante vocês observarem, que é o TED da Rachel Botsman, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que é a moeda é a nova, é a confiança agora. Por exemplo, as pessoas tendem a confiar em marcas que têm mais credibilidade. Então, diferentemente das pessoas buscarem comprar produtos que bem dizer, são commodities, são commodities, as pessoas tentam se relacionar com marcas através das transações nesses produtos. Ou seja, eu tendo a comprar uma Coca-Cola, por exemplo, porque ela traz a felicidade do encontro em família. Não é o produto, o refrigerante. Ele meio que sobressai o produto e vai para algo mais intangível. Ele citou alguns exemplos de como as coisas mudaram, né? Por exemplo, falando de uma marca de estética lá, de cosmético, a Lush, que ela fabrica cosméticos à mão e ela se orgulha de dizer que ela não utiliza os produtos em animais, não testa em animais. E as ações de marketing deles são bem agressivas, de mostrar lá as pessoas, os humanos como se fossem os animais, sendo forçados a consumir os produtos, para mostrar que eles não valorizam isso. Eles na verdade estão defendendo uma causa, né, um propósito, que é muito maior do que o cosmético, entendeu? E isso daí que foi bacana observar na palestra do Alex Lima. Vocês querem complementar, vocês dois? Eu achei bem bacana os cases que ele trouxe, né? E ainda falando da Lush, ele falou muito dessa questão de... Uma das dicas de diferenciação que ele trouxe, né? De marca, foi justamente você ter inimigos declarados. E o que é esse inimigo? Não é necessariamente o seu concorrente, é algo que você e o seu cliente são contra. No caso da Lush, é justamente essa questão do teste em animais. Então, eles sabem que o público deles tem essa causa junto com eles e por isso as pessoas se identificam com aquela marca, né? Aí ele trouxe também o case da Harley, né, de moto, e o inimigo em comum, no caso, é a estagnação. É verdade. E é isso, eu achei bem bacana de trazer esses cases, assim, porque a gente consegue visualizar realmente a marca que tem esses fatores de diferenciação e conseguem se destacar por causa disso, né? Outro ponto que ele citou também, que até anotei aqui, foi como funciona a pirâmide da marca, né? Do contato das pessoas com uma marca, né?
Primeira fase é do desconheço, não sei que essa marca existe. A segunda etapa é o rejeito. A terceira é a familiaridade. A quarta, a preferência. E por fim, a idealização. Então ele mostrou lá em alguns exemplos como as marcas podem passar por essa pirâmide aí também. Cássio, tem um comentário aí pra fazer, meu amigo? Tem sim. Foi uma das coisas que eu anotei, que diz assim: marca é saber fazer a promessa certa e entregá-la, ganhando assim o direito de fazer novas promessas no futuro. Afinal, reputação é a nova moeda. Tá? Então, marcas, eu tenho que fazer a promessa certa e você tem que entregar. Né? A gente entra naquela discussão do propósito. Por que a tua marca existe? O nosso propósito é X. Então, é o compromisso que você está assumindo com o teu cliente. Ele vai se identificar com o teu propósito. Aí você tem que entregar isso para ele. Tá? E aí você vai criando uma relação de confiança. Outro ponto citado também por ele lá foi o círculo dourado, né? O Golden Circle do Simon Sinek. Quem quiser pesquisar, vale a pena um vídeo que ele tem no TED, que ele explica justamente como é que funciona os 3 ciclos relevantes do negócio. E sendo que muita empresa começa da parte externa para o centro, quando na verdade do centro para a parte externa. Vou explicar de forma bem resumida. Se você pensa no que você vende, depois como você vende, por que você vende na forma tradicional, forma antiga, que o seu cliente não valoriza tanto. Mas se diferentemente disso, você trabalhar com por que eu faço as coisas, por que eu trabalho, por que eu vendo, por que eu existo, aí depois disso você encontra um propósito real, aí você define como eu faço isso, aí eu chego à última etapa, que é a etapa do o que eu vendo. Tá? E aí é o modelo do Golden Circle. Modelos como a Apple trabalha, modelos como algumas marcas mais relevantes, a própria Lush trabalha. Eu existo porque eu quero vencer essa briga contra a aplicação de cosméticos, testes em animais, entendeu? E por isso eu faço campanhas bem agressivas, o Fernando como, né? E eu vendo no final cosmético. A história fica muito melhor de ser contada. E aí o seu cliente cria um vínculo muito mais forte com a sua marca. Por exemplo, a própria Vindi aqui, né? A Vindi, tá? Não vou deixar no 3 pontinhos que eu não tô afim de briga judiciária, tá? A Vindi, a mais antiga, né? Que tá com, a original. Não sei se é original, a registrada há mais tempo. Ela tem uma proposta. O Vindi significa de um anagrama, né? Tá na camisa. Aqui, ó. Vindi, tá? Do Veni, Vidi, Vici. É uma citação que a gente da batalha que Júlio César citou ao chegar no Senado romano, falando: vim e venci. E aí por isso surgiu essa palavra Vindi, e a partir daí a gente busca entregar justamente isso aos nossos clientes, né? Então, apenas mostrar que a marca tem que ter um propósito muito maior do que simplesmente ser uma galera que faz campanhas de marketing, que é muito vazio, entendeu? A gente acredita que com o nosso farol, o farol vindiano aqui, serve para inspirar negócios a serem serem melhores, a terem mais clientes e, consequentemente, terem melhores resultados. E a gente compra essa briga junto dos nossos clientes. Isso é para mostrar que a marca é fundamental e é isso que direciona a nossa atuação. Só assim, eu achei legal porque ele também falou assim, propósito tá meio na moda agora, né? Então todo mundo quer dizer que tem um propósito. Mas ele falou assim, propósito não pode ser algo que é só para você botar na sua parede lá. Você tem que realmente acreditar naquilo e seguir conforme aquilo. Não adianta você fazer a promessa, como o Cássio falou, você faz a promessa e não cumpre. Então ele até citou, por exemplo, uma empresa de operadora de celular, que eu não vou dizer qual é, né, para não comprometer. As 4 são ruins. Claro, Vivo tinha hoje. Ele levou lá, ele mostrou o que está escrito no site. Tina. Mano, pior. Pior. O que está escrito no site lá deles, que era o que aproximar pessoas, alguma coisa assim. E aí ele botou no Google o que aparece quando você pesquisa lá sobre conectar, né? Aí a time desconecta. Isso aí. Aí não adianta nada, é pior. Verdade. Bem, pessoal, matamos essa palestra. Bora para antepenúltima palestra, que é do Gustavo Broilo. O Gustavo, ele é gerente de
Nem sei, gerente comercial da RD, das Estados Digitais. Coordenador de vendas. Coordenador de vendas. E ele, o tema da palestra dele, Inbound Sales, 9 dicas para você, que você precisa saber para começar. Cara, antes que eu abra a palavra para vocês, primeiramente, é um cara fora é um outlier, né? Um fora de série, viu? O seu termo aí, Thaís. Anota aí. Isso em português é fora de série, tá? Tá, obrigada. Tá? O Gustavo, cara, é um cara sensacional. Ele nos premiou com a possibilidade de conversar com ele depois da palestra. A gente, inclusive, gravou um vídeo que está rolando no Instagram da gente, que ele fala de algumas dicas de como é importante implementar um processo comercial bem feito, que as vendas aconteçam naturalmente. Ele até disse, eu não sou apaixonado por inbound marketing, eu sou apaixonado por vendas. Inbound marketing é apenas um processo que eu utilizo para poder atrair potenciais clientes. E aí ele falou de um monte de coisa bastante interessante, né? Que ele trabalha lá, por exemplo, a etapa do funil de vendas que ele trabalha lá na própria RD. Avaliação da empresa, para verificar se ela tem perfil com o negócio que ele vende, né? Se a solução entrega, a próxima etapa do funil de vendas dele, a solução, a terceira, negociação e, por fim, o fechamento. Então, para cada etapa dessa, ele estabeleceu gatilhos que comprovam que o lead, né, o potencial cliente dele, foi avançando para, enfim, chegar ao fechamento e, enfim, converter em vendas. Vocês querem falar alguma coisa, vocês? Vocês gostaram do Gustavo? Sim. Vendas é um tema muito bom. Acho que é skill que nunca pode faltar em nenhum negócio, né? Você tem que vender. É o que sustenta o negócio, não vira filantropia. E foi uma palestra muito, muito instrutiva. Tá? Ele deu ali o passo a passo. Quem estava lá, acho que tem um mínimo para começar a estruturar um processo de venda na sua empresa. E se você não tem, realmente considere implementar um processo de vendas, uma equipe, nem que seja mínima, de vendas do seu negócio. Alguém focado, alguém que tem o sangue no olho, né, como é comum do vendedor, que seja o cara viciado em fazer venda e fechar a venda. Exclusivo, viva para aquilo. Uma das dicas que ele falou, por exemplo, é trabalhar fortemente a análise de dados, tá? A venda deixou de ser há muito tempo esse algo do o cara é bom vendedor, ele é bom de papo. Isso daí ficou para trás. A comunicação ainda assim é importante, é claro, né? Mas como você tem dados para saber, por exemplo, alguns indicadores que ele trabalha, volume de oportunidades geradas, como cada oportunidade está distribuída no pipeline de vendas dele, qual o volume de ligações diárias que o teu vendedor está desenvolvendo, como que está a eficácia e a eficiência desses vendedores também, enfim, e com isso ele consegue ter métrica, ele consegue verificar se ele vai conseguir atingir ou não aquele resultado. É um processo bem interessante. Outro ponto que ele estabeleceu também foi a parte do alinhamento fortíssimo que tem que ter entre o time de marketing e o time de vendas, para que marketing não fique apegado somente a agregar valor e o de vendas somente preocupado em gerar desconto, gerar promoção para poder converter em venda. Então é importantíssimo ter esse alinhamento, ter esse cruzamento de informações para que todo mundo fale a mesma coisa, tá? Outro ponto bem interessante que citado é que muitas das empresas não fazem ainda hoje, que é a parte da pré-vendas, que é inclusive foi o vídeo que a gente gravou com ele, né, Gustavo Brolho, que fala sobre um cargo que algumas empresas nem sabem que existe, que é o SDR, né, que é o... Fugiu o que significa o termo agora, a tradução Sales... SDR, que é Sales Development Representative. Isso, obrigado, cara, você salvaste aqui. Eu não tenho errado aqui. Eu tava escrito SDR, pronto, SDR. Sales Development Representative. Yes. Pronto, é um cargo que tem a missão basicamente de fazer para quem conhece a técnica de vendas do Spin Sales, é a parte do S, né, de fazer a análise de situação daquele potencial para ver se ele tem perfil para avançar para as próximas etapas. Ele é um potencial, ele tem uma missão de identificar nos leads quem são aqueles leads que estão mais quentes para poder fechar. E muitas empresas não têm esse cara e consequentemente ligam para todo mundo e gastam um esforço tremendo para poder tentar trazer clientes, tá? Aqui só complementando, é um profissional que acho que ele entrou ali entre o marketing e a vendas para fazer uma requalificação de lead, né? O Paul falou da qualificação, do alinhamento entre marketing e vendas. Eu entendo que o perfil ideal para o marketing, às vezes, não é o perfil ideal para o pessoal de vendas. O marketing tem um perfil ali definido e vendas tem um outro definido. Então, esse alinhamento é feito para que os dois cheguem a um consenso de pontos que sejam satisfatórios tanto para a equipe de marketing quanto de vendas.
o marketing pega, repassa para o setor de vendas. Quem vai fazer o primeiro contato com esse pessoal é o SDR, que é o pré-vendas. Ele vai fazer uma requalificação e quem realmente tiver fit para comprar, o cara tá ali, não, eu tô com cartão, com dinheiro aqui para pagar agora, aí ele pega e repassa para o closer, né? Ou hunter, que é o cara que só fecha a venda. É o cara que tem que... A missão do cara já é fechar e garantir o contrato assinado. Exato. Aí ele falou de alguns pontos interessantes também do profissional de venda, né? Que ele tem que avaliar muito as competências e o próprio comportamento do cara. Se ele trabalha com escutativa, ele deu uma dica bem interessante de como ele faz recrutamento lá pro pessoal da RD, né? Ele primeiramente ele liga pro cara, olha, bora fazer agenda com o cara o Skype, né? E fala, olha, quando o cara liga o Skype, a primeira coisa que ele faz é de ligar a câmera do Skype para poder fazer entrevista. Aí o cara, pô, não tô te vendo, não sei o que, não. O teu cliente também não vai te ver, vai ter dificuldade disso. Aí o que ele faz? Ele busca fazer alguns testes, né? Por exemplo, ele no começo da conversa com o potencial vendedor, ou SDR, ele inicia o processo falando um pouco da história do próprio Gustavo Broilho, citando como é que ele começou, tarará, dando detalhes do que ele fez, para ver se o cara tá prestando atenção. No decorrer da entrevista, segue o bate-papo, ele volta. Me fala um pouquinho sobre o que eu te falei sobre o Gustavo Broilho. Caraca, bicho, aí o cara assim... se ele gaguejar, se ele não souber, quer dizer que ele não tem essa escutativa. São pequenas práticas que ele vai implementando para checar se o discurso do vendedor bate com de fato sobre o comportamento dele, se ele realmente é isso, né? Outro ponto, ele citou sobre a cultura versus resultado, que, cara, se a empresa tem por praxe não sacar o mau vendedor, consequentemente ele vai apodrecendo todos os bons vendedores, né? E remunerar bem quem trabalha bem. Falou de alguns pontos relacionados a isso também. Falou sobre treinamento, de fazer constantemente treinamentos para poder estimular com que o setor comercial se desenvolva. Se o cara tem uma boa vivência de mercado, para entender o potencial cliente dele, se tem lógica, se ele não está bitolado somente de falar de características do produto, em vez de falar de benefícios do produto. Entendeu? Então, isso são alguns pontos citados. Gerir o processo é fundamental e usando a tecnologia, então, também só assim você consegue ter constante evolução no seu setor comercial. Foi uma palestra muito boa, eu recomendo quem puder acompanhar o Gustavo Broilho, ele tem LinkedIn, é um cara muito safo, cara, é um cara é um outlier, viu, Thaís? É um cara fora de série, tá? A outra palestra que nós vimos, essa palestra aqui, o Cássio... É da Liliane. Faltou aqui eu voltar. Liliane Ferrari. Foi o palestra que eu não vi, que eu estava conversando com o Gustavo nessa hora, porque ela falou sobre a arte de puxar conversa e gerar negócio nas mídias sociais. Conta aí que vocês viram na palestra da Liliane que eu não pude presenciar. Fala aí, Tess. Puxa aí. Ela falou um pouquinho assim, porque muita gente pensa que marketing digital é você fazer o social media, né? Só. E você. Eu tenho fanpage no Facebook, eu tenho Instagram, isso é o suficiente. Não, cara, hoje em dia isso, na verdade, ela falou, é o mínimo que você pode fazer, é estar presente. Você tem que ter realmente uma atuação e a sua atuação tem que ser focada em ter uma conversa com o seu potencial cliente, a pessoa que está lá lhe seguindo. Então, o seu objetivo em cada post não é simplesmente postar, é conseguir gerar essa conversa, né? Comentário, pessoa perguntando e tudo. E aí, o que ela falou foi, o que vale é a capacidade da marca conversar como se fosse uma pessoa que você gostaria de conversar. Então, ela até citou também um exemplo do que muita gente poderia fazer, muitas marcas poderiam fazer e não faz, que é simplesmente ir lá no Twitter e ver, por exemplo, ela falou lá, eu digitei biquíni no Twitter e tinha gente falando assim, onde eu posso comprar um biquíni bacana? Os meus estão todos feios, não sei o quê. Ela falou, olha aqui, gente, não tem nenhuma marca falando com essa pessoa. E aí ela mostrou depois os posts de marca de biquíni falando lá. Aí parece que a marca tá falando para uma parede e os consumidores estão falando para outra parede. E ninguém tá conversando entre si. Então, ela falou da importância de você conseguir perceber, né, conseguir encontrar essas pessoas que estão buscando pela sua marca e ter uma conversa com elas, né? Agir como se você fosse uma pessoa mesmo. E aí você criar também a sua... brand persona, né? Você dá uma característica mesmo para sua marca. Ela citou o caso da Wendy's, que é uma marca que está super famosa no Twitter
E todas as outras marcas vão conversar com a Wendy's para poder também ser mais vistas, sabe? Porque a Wendy's é como se fosse uma menina lá, uma pessoa normal que fala sobre o que ela gosta, sobre o que ela gosta de assistir, sobre o que ela gosta de ouvir, fala de hip hop, e as pessoas querem conversar com o Wendy's. Então, isso eu achei muito bacana. Eu cheguei bem nessa hora que ela falou esse exemplo do Twitter e eu não tinha entendido o contexto. Mas do biquíni ou da Wendy's? Do biquíni. Eu pergunto pra vocês dois aí, o que vocês acham? Isso que ela fez lá, ela fez no Twitter. Será que cabe fazer isso sei lá, no Facebook? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que isso é mais de Twitter mesmo, porque o Twitter é algo mais assim momentâneo, né? E digamos que o Twitter, por ter uma estrutura mais simplificada, é quase como se fosse um mensageiro instantâneo. Digamos assim, você responde um Twitter, você comenta como se fosse uma mensagem que você está mandando por WhatsApp, por exemplo. Mas no próprio Facebook tem lá, o que você está pensando. Mas o Facebook acabou se tornando assim, uma rede mais de textão, eu acho, assim, né? Quando a galera posta, é mais algo assim, tipo, uma reclamação, alguma coisa assim, mas algo de interesse momentâneo da pessoa, algo que ela tá sentindo naquele momento, assim, curtinho. Aí a galera vai mais pro Twitter. E no Twitter até é mais fácil da gente achar, né? Encontrar, pesquisar pelos termos. É mais fácil você também encontrar quem tá falando sobre a sua marca, né? Exato. Porque no Facebook a galera também não tem muito costume de usar hashtag, né? A hashtag realmente nasceu no Twitter e ela ainda continua forte por lá. E aí você pode usar a hashtag para monitorar. Dependendo do seu segmento, lista aí uma meia dúzia de hashtags assim, que você acha muito forte, muito interessante. Vai para o Twitter, por exemplo, e procura. Nessa mineração você pode acabar achando ouro. Né? Algumas oportunidades que estão escondidas. Rapaz, o Cássio tá cheio dos termos da mineração, você pode achar ouro, rapaz. Cássio, mas da tua você tem inculcado com isso. Pra mim, eu acho que cabe o teste. De usar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, pra fazer um teste aí, eu acho que rola uma interação. Teste, né? Joga na parede, se grudar, grudou. Beleza. Vamos para a última palestra do dia. Palestra do nosso amigo André Siqueira. Para quem não sabe quem é o André Siqueira, é um cara que eu sou fã abertamente, porque ele é um dos fundadores da RD, da Resultados Digitais. Ele, junto do Eric Santos e mais 2 ou 3 sócios, criaram essa empresa de cultura assim, admirável, cara. É um cara que eu tive a oportunidade de bater um papo lá em Floripa, conversei com ele rapidamente pelo WhatsApp, agora recente, mas é um cara que é fora de série, cara, também. É outro outlier, viu, Thaís? E é um cara que, como é que ele consegue replicar um modelo de cultura, assim, das pessoas vibrarem de estar lá dentro, de conseguir, sabe, de ter na raiz do seu comportamento muito forte. Eles conseguem levar isso para o Brasil todo, cara, impressionante. E ele falou da palestra do marketing digital na prática, as dicas para 2018. Cara, bacana como ele introduziu a palestra, né? Porque é uma palestra que tem que ser atualizada constantemente, né? Ele falou, poxa, eu tive que fazer um esforço tremendo para poder pensar em dicas que não sejam repetitivas daquela outra dica que eu já dei no evento passado, por exemplo. E ele falou aqui algumas coisas que eu achei bem interessantes. Cadê? Qual foi a dica que vocês anotaram aí, pessoal? Vamos lá. Ele começou dando dicas de como transformar o seu blog em uma máquina de conversões. Então, assim, algo que muita gente já faz, que já se tornou relativamente comum, é a questão de você ter uma página de captura, né? Eu quero baixar, a empresa me oferecendo um e-book, aí eu vou lá, ponho meu nome, meu endereço, Mas ele falou que existem outras formas de você conseguir captar esses dados do seu cliente, e essas são maneiras usadas pela RD também, né? Ele trouxe pra gente lá, que ele deu o exemplo de uma ferramenta chamada Vuser, que é um player que, assim, funciona da seguinte forma. Eles escrevem um texto de blog, aí eles mandam para a galera da Vuser, a galera da Vuser cria o áudio, né, lendo aquele texto, e o player fica lá, logo acima do texto, para você, se você quiser ouvir o texto, você tem que digitar o seu e-mail, e você consegue ouvir. Muita gente hoje em dia prefere ouvir para não perder tempo, tá fazendo alguma coisa, tá no trânsito, e aí consegue poupar tempo assim. Essa é uma das formas que eles captam e-mail lá também. Outra coisa que eles começaram a fazer foi botar os formulários no meio do post de blog. Então, se o post está falando sobre como criar uma persona, aí ele põe lá um e-book de persona, um e-book mais completo, com todas as informações que você precisa saber, está lá incorporado no texto. A pessoa não precisa clicar em outro lugar e ir para outra página para
deixar os dados, né? Já faz direto por lá, já avança nessa parte do blog. E ainda deu o terceiro exemplo, que foi o player de vídeo da Sambatec, né? Você tem um artigo e aí tem um vídeo embedado lá. Ao invés de você preencher ir para uma outra página, preencher a página de captura para poder ser redirecionado de novo para o vídeo já está lá naquela mesma página, você só preenche seus dados lá e aí libera o player para você assistir. A segunda dica dele foi a targeting com foco máximo. O que foi que ele falou aqui que eu não lembro? Isso aí eu achei bem legal. Que é dica de segmentação para o Facebook, né? Isso. Porque aí eu vou explicar com o exemplo que ele deu. Digamos que você queira alcançar pessoas que gostam de tênis. Aí você... Tênis, o esporte. Né? Tênis o esporte, isso. Aí você vai pôr lá na segmentação interesses, aí você põe tênis. Só que... Aí você põe Google. Só que quem gosta do Guga não necessariamente acompanha realmente o esporte. É um praticante de tênis, na verdade. É um praticante que você vai conseguir vender o produto. Eu, por exemplo, adoro o Guga, devo seguir ele no Facebook. Eu achei bacana o exemplo que ele citou lá, que o Guga foi eleito o labrador humano. É, o labrador humano. Todo mundo gosta do cara, pô. Todo mundo gosta do Guga. Então, não necessariamente quem gosta do Guga gosta de tênis, pratica tênis. E aí ele falou assim, ó, se você quer alcançar quem realmente... gosta de tênis, pratica o esporte, aí você vai pôr o Belucci, né, que é o Torren Belucci, que é jogador também no Brasil. Que aí você já consegue ser um pouco mais específico, mas se você quiser ser ainda mais específico, você vai acho que colocar o Thiago Monteiro, que aí só quem realmente gosta de tênis que tá seguindo esse cara. Que sabe que esse cara existe, eu também não sei. Mas eu achei legal, porque você realmente consegue ter um retorno sobre um investimento maior do que você está querendo alcançar no Facebook, né? A chance de você atingir quem realmente tem fit com o que você está entregando é maior, você usando essa hipersegmentação. Outra ferramenta que ele botou na parte de especificar a audiência é usar sempre a condição e, né, de agregar perfis que têm comportamentos similares. Não é ou um ou outro, porque você acaba dispersando o teu foco, né? Outra dica que ele deu foi o Stories e Post Processo. Aqui ele deu algum exemplo de ferramentas que é muito bacana, muito simples para quem trabalha com Stories, trabalha com Post nas redes sociais e quer fazer isso na mão, tá com pressa, quer ver no celular. Ele falou que ele falou de um aplicativo bem bacana, que é o Legend, que a gente baixou na hora, que achou bem bacana, que tu cria a frase e rapidamente ele faz um vídeo com essa frase, com entrada, com efeito, é bem interessante. Vai tomar um tempo bem... Não vai tomar o tempo do Cauê, né, Cauê? Pra gravar esses vídeos aí, né, Cauê? Não tanto. Coitado. O outro também foi parte do facebook.com/sound, que ele para poder baixar a trilha, né? Porque ele falou, pô, pulei de paraquedas lá um dia desse, botei a música do qual foi a música que ele botou? Foi do Offspring, não sei o que, para poder justificar o vídeo lá que ele queria lançar. O Facebook tirou do ar a publicação porque tinha direito autoral. Pô, ele falou que essa ferramenta permite colocar trilhas que são são Creative Commons, né? Você pode utilizar sem ter problema. Outra dica também que ele disse foi não reinventar a roda, papai. Ou seja, fazer benchmark em empresas que já estão fazendo aquilo que você deseja fazer e verificar o que dá certo. Aí tem até um site que ele botou lá, que é o bit.ly/bench-email. São as ferramentas da própria RD. Isso, de benchmarking que ele falou lá, que é o bit.ly/benchfunil, para você comparar o funil de vendas da sua empresa com um dos concorrentes. E o do CAC. /benchCAC, que é o custo de aquisição. Isso. E o benchmail, que foi o que o Paul falou. Outra dica que ele deu foi o SEO, tem a ver com priorização e categorização. Essa daí eu deixo para vocês aí falarem um pouquinho do que ele disse desse tópico aí. Certo. A ideia é usar a estratégia por exemplo, da cauda longa, por exemplo, que aí você tem marketing digital, aí você entraria marketing digital para pequenos negócios, marketing digital para pequenos negócios do segmento de pet, por exemplo. Isso é cauda longa. Quanto mais você vai usando termos específicos, você sai um pouco daquelas palavras que são muito buscadas, mas também tem muita concorrência, e se você fosse fazer patrocinado, ela teria um custo de clique bem mais caro. Alto. Exatamente. Aí a estratégia é você categorizar e você ir utilizando a estratégia da cauda longa
para você restringir um pouco, né? Você sair um pouco lá da concorrência, você indo ali até pela estratégia do Oceano Azul. Beleza. Pessoal, vou avançar um pouquinho aqui os tópicos, não perder muito tempo, porque está quase 1 hora de podcast, tá? Ele falou ainda sobre usar a rede de display do Google, ou seja, usar bastante o Google AdWords para poder... ele até cita uma própria ferramenta que existe, que é o eMarket Audience, que você pode fazer a simulação do uso lá no AdWords. Usar bem os links no Instagram, link na bio, usar o Linktree, isso é bacana esse site também, né? Que é aquele que mostra como você pode colocar vários links na bio eles dão um exemplo do Instagram. O cara vê um post, link na bio, aí passa 2 semanas, vê outro post, link na bio, outro link, então ele consegue... Aconteceu? Fechou? Fechado. Eita, bateu 1 hora. Vamos continuar aqui. Pronto, voltou. No Instagram, desculpa pessoal que estava vendo aqui. Cauê, faz um corte aí, tá, Cauê? Só tem que cair aqui o negócio aqui. Para poder acompanhar os links, né, que são utilizados para você não perder esses links e ficar com uma conversa mais fluida com o teu consumidor. A outra foi complemente com hashtags e localização. Ele disse que as publicações que têm localização têm até 79% mais engajamento do que as publicações sem. E as publicações que têm a hashtag ganha até 12%. E ele citou algumas ferramentas como o displayspurpose.com para saber quais são aquelas hashtags mais usadas para poder ser utilizadas, tá? Algum comentário, Thaís? Não, é só o teu inglês, é engraçado. O Focal Market também, que é um aplicativo também para saber qual é que para poder localizar quais são as hashtags mais utilizadas. E AutoHash, que é outro aplicativo também para saber quais são as hashtags mais utilizadas no teu segmento, tá? A 9ª dica foi trabalhe com SEO desde o arquivo de upload. Também o nome do arquivo que você salva o computador já facilita com que o próprio Google leia também aquele material com mais facilidade. Personalização saindo do nome. Eu não lembro qual foi isso daqui, você lembra? No e-mail, né? Para você colocar com... Verdade. Sair de apenas o nome. Olá, fulano aqui, que todo mundo já está fazendo e já virou paisagem. Então, olá, em vez de mandar olá, Paul, no assunto do e-mail, trabalhar assim, esse assunto é relevante para a tua agência, viu, Paul? Então, ele mostra que ele sabe que tem uma agência de marketing, fica muito mais direcionado o trabalho. Outra dica dada também por ele foi a parte de usar o chatbot para engajamento e captação de leads. O que você lembra dessa palestra aí, dessa parte? Acho que eu perdi essa. Foi? Tá, vamos lá. A parte do chatbot, né, que tá virando moda aí, tá todo mundo tem esse robô hoje. O que eles fizeram? Tinha um post que eles estavam fazendo, acho que era uma live, se eu não me engano, e quem deixasse parabéns como comentário, o bot, ele entrava em contato inbox com a pessoa verdade. E entregava a palestra, né, o PDF da palestra, certo? E aí, isso é um artifício que a galera está usando, que é para, vamos dizer que é o teu atendente 24/7. Você cria fluxos, você cria ali... 24/7. Automático. E quando você está dormindo ali, se alguém entrar em contato com a tua marca lá, o teu bot ele pode interagir, né? Ele pode ir tirando dúvidas e te direcionando. Quem sabe até fazer uma vez quando você está dormindo, né? Olha que bacana. A outra dica que ele disse foi usar o WhatsApp. Ele é um gigante que muita gente ignora ainda. Que ele falou de usar algumas nas próprias ferramentas para poder mudar a parte final, para poder, enfim, criar um link mais humanizado que estimule que os seus clientes cliquem, interajam e principalmente se transforme em lead, né? Potencial cliente com o cara vai... A gente está falando disso aqui na Vini, inclusive, algumas coisas, né? Exatamente. Por exemplo, quando você que trabalha com produção de conteúdo, sempre coloca lá no compartilhamento social um botão para o cara compartilhar no WhatsApp, além do Facebook e Twitter, por exemplo. E se você não tenha no teu site, não precisa nem ter chat. Mas se tiver lá o botão, tipo, fale conosco diretamente no WhatsApp, isso dá muito mais velocidade, né? Eu estou cortando caminhos para o usuário, eu estou facilitando para que ele entre em contato comigo, beleza? Eu não lembro se foi ele que falou, se eu vi isso em outra palestra, mas falaram assim que o brasileiro gosta muito de chat. Então, isso a gente sabe, né? O brasileiro adora o WhatsApp. Então,
taca botão de WhatsApp onde der, no site, no blog, que a galera realmente gosta e usa. A 13ª dica foi o diagnóstico para encontrar atalhos, tá? Aí citou alguns sites que, para você, primeiramente saber a velocidade de abertura do seu site. Ele citou aqui o gtmetrics.com, para que ele vai mostrar quanto tempo você vai demorar para abrir seu site normalmente. Para saber se seu site é amigável para o celular, se ele consegue abrir e funcionar bem no celular, o próprio Google tem uma ferramenta que você pode digitar no Google Mobile Friendly. Viu, Thaís? Esse é um inglês nova-iorquino, esse daqui, tá? E o Quick Sprout, que isso aqui eu não lembro o que isso aqui faz. O Quick Sprout, ele te dá um relatório geral do teu site. Você pode pegar o URL, joga lá no Quick Sprout, ele te dá um relatório, talvez como está o SEO, carregamento de página, e de repente se tiver até algum link quebrado, alguma coisa que precisa de ajuste lá no teu site, ele te dá um relatório. E a última dica dele foi o troque mais com quem faz mais. Eu não lembro qual foi o motivo dessa citação. Acho que era para... Networking, né? Falei de networking com pessoas que estão desenvolvendo conteúdos na pegada. Um recomendar o outro, cria uma rede forte aí para poder finalizar o cliente, chegar no cliente fidelizado. Exato. Bem, terminamos o dia do RD On The Road, que foi esse evento aberto ao público geral. E no dia seguinte nós tivemos o RD On The Road for Partners. Foi forte assim. Esse já é inglês britânico. Tá? Minha família inglesa me ensinou dessa forma, tá? No Gosto teve um workshop lá com o Fábio Duarte, cara. E esse bicho também foi um dia bem proveitoso, porque ele serviu para dar certas cutucadas, mexeu em feridas, com cascões ainda não cicatrizados. Da parte de vendas, uma coisa que ele citou lá que mexeu muito com a minha cabeça foi de como as empresas devem trabalhar com as vendas de forma profissional e ter um lado forte na sua empresa para poder trabalhar vendas. Ele diz que ele prefere vender um produto ruim, mas com um time de vendas forte, porque com o dinheiro das vendas ele consegue fazer um produto bom. O contrário não, muita gente trabalha pensando somente em fazer um produto ótimo, um produto excelente, mas que não tem vendedor e consequentemente um produto excelente fica lá parado na tua gôndola. O Fábio Duarte, ele tem uma empresa, ele é skatista, ele é surfista lá de Floripa, é um cara muito safo, muito... Ele vem de uma família empreendedora, né? A família dele tinha um negócio, e quando o avô morreu, caiu para os filhos, nenhum tinha perfil, tentaram botar na marra para ele assumir lá, só que ele era muito novinho, até que contrataram um gestor para poder tomar aí, e esse gestor foi estimulando com que o Fábio aprendesse a empreender. O Fábio é sócio da Powerlight, uma das maiores fabricantes de prancha, que aplica o inbound marketing para vender prancha de surf. Que graças a essa atuação dele, ele conseguiu ter 45 dias de taxa de espera, por exemplo, de pessoas querendo comprar o seu produto porque o conteúdo que ele gera é muito relevante. Por exemplo, você quer aprender, veja qual a prancha certa para você surfar, para você que é iniciante. Se você vai pegar ondas maiores, qual o tipo de prancha você deve utilizar. Se você vai surfar em rio, enfim, conteúdos relevantes para poder direcionar para a persona que ele quer atingir, com um time forte de vendas, que ele falou que ele implementa testes constantemente para poder verificar o fechamento dessas vendas. Um outro ponto que ele falou que eu achei bem relevante foi, beleza, vendi pra caramba, e agora? O que eu faço com esse dinheiro das minhas vendas? Ele disse que antes dele tentar realizar o benefício do lucro, né, de ter um negócio próprio, sei lá, comprar um carro, pagar uma viagem, ele falou assim, com essa grana eu posso aumentar meu time de vendas para poder vender mais ainda. E foi uma coisa bem interessante que eu aprendi lá com o Fábio. Conversei bastante com ele também no final e você viu, foram umas boas sacadas que ele deu pra gente. Né? Vocês gostaram? Não, eu gostei pra caramba. Gostei muito. É um cara bem calejado no mercado, tem muita experiência para compartilhar. Tem 30 anos só o cara também. Pô, eu tenho 31. E além da Powerlight, ele é o dono da Smart Fit, né? Não, ele é um dos franqueados da Smart Fit. Tem 6 franquias da Smart Fit lá em Floripa. E ele também tem uma empresa de treinamento, né, corporativo, que é a Business Training School. Business Training School. Muito bacana, eu recomendo. O cara é muito safo também. E aí, a gente fecha a nossa pauta. Resumão do evento, o que vocês acharam? Cara, eu gosto muito dessa galera que vem do Centro-Sul para cá. Acho que eu sempre comento que a região
ela é historicamente um pouco carente, mais desses eventos, e cada vez que ele acontece, são oportunidades para a gente estar ali perto acompanhando, né? A gente ter de perto pessoas do Centro-Sul, grandes profissionais do mercado que estão fazendo acontecer, e a gente poder trocar uma ideia, receber um insight de alguma dica deles. O RD On The Road, acho que ele já tem 5 anos, 6 anos, e só no ano passado foi que ele chegou aqui em Belém. Eu participei da primeira edição, participamos novamente agora dessa segunda edição, e com certeza acredito que a gente vai continuar participando de todas as edições que tiverem. É recomendado. Eu acho que é um evento assim, fundamental, não só para a gente poder pegar conhecimento, né, absorver muito conhecimento, mas como o Cássio falou, é fazer contatos, né, a gente conseguir estar próximo dessas pessoas que são referência no mercado que a gente trabalha, e vem trazendo ideias novas para cá, e vem compartilhar insights com a gente conseguir conversar lá. A gente conversou de pertinho lá com o Persânia, não foi? Com o André Siqueira. E, cara, isso é muito bacana a gente ver também que eles estão abertos, né? Eles são humanos, né? Eles existem. Eles são reais. Isso é muito legal também. Cara, eu gostei muito do RD, pretendo ir em todos também. E fica a dica, né? Se você quer atuar com qualquer segmento, tenta participar de eventos ligados a esse segmento. Nem que seja para trocar cartão, nem que seja para poder ver uma palestra dentro de várias. Mas sai de casa, ficar em casa não gera negócio, né? E aqui a gente fecha nossa pauta, beleza? Matamos a pauta, bora para penúltimo quadro desse podcast, que é o Égua da Dica. Minha Égua da Dica tem a ver com esse evento, que tem a ver com o RD On The Road, que é o RD Summit, que ele vai ocorrer nos dias 7, 8 e 9 de novembro lá em Floripa. Acho que não começou a vender os ingressos ainda. Desculpa. Mas é um evento que junta mais de 10 mil profissionais do mundo do marketing, do mundo das vendas, com profissionais internacionais, palestrantes internacionais gabaritados para falar sobre o mundo quais são as boas práticas que estão sendo feitas para poder vender mais. Tá? Que vai reunir esse ano só 10.500 pessoas lá em Florianópolis. Lá em Floripa, lá na Ilha da Magia, tá? Exato. Falei que a cidade também é maravilhosa, tá? O RD Summit ele é um evento que a gente está se organizando para ir, todo o time vinde aqui, nossa comitiva, para poder participar lá no 7, 8 e 9 de novembro, tá? Essa é a nossa dica, e aqui a gente vai para o último quadro, que é o Égua do Som. Essa música aqui, papai, sexta-feira, nosso amigo Ted Maxi, Ao Pôr do Sol. Obrigado aos participantes. Mensagem de despedida de vocês. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Obrigada. Foi muito legal participar e compartilhar um pouco desse evento com vocês. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, recomendar. Faz a parada toda aí dos nossos amiguinhos. Marque aqui, para quem está vendo no YouTube, marque aqui o sininho e ative a notificação para quando a gente publicar cada vídeo aqui na Vindi você poder nos acompanhar. E também para quem está escutando no podcast, é só botar lá no iTunes, Égua do Cast, que você pode ter acesso também a todos os podcasts gravados que nós já fizemos aqui. Esse é o 5º. E também quem tiver, não está no iTunes, que é o que está no Android, primeiro mortal como eu, pode só botar lá no buscador de podcast, o Podcast Addict, que a gente utiliza aqui, que também já está disponível o podcast. Tá bom? Muito obrigado e bora pro Égua do Som. Bora. Olha aí, papai. Vem-te embora. Valeu, pessoal que estava no Instagram. Parar aqui a gravação galera. Qual é isso aqui? No vídeo. Valeu.